no Acre, região amazônica, mais precisamente na cidade de Chapuri, a terra dos seringueiros, dos castanheiros, a terra de Chico Mendes. 10 anos se passaram de sua morte e até hoje a sua luta ainda é uma polêmica. A sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, onde Chico Mendes foi presidente e atuou em defesa dos trabalhadores seringueiros e povos da floresta. Rua onde se situa a casa onde Chico Mendes morou. Uma rua onde ele passou várias vezes do caminho do sindicato para a sua casa. Ver a casa onde Chico Mendes morou os últimos anos de sua vida, hoje transformado no museu, a Fundação Centro de Memória Chico Mendes. Então, agora, dentro da Fundação Chico Mendes, é assim que se dá o nome a essa entidade, nós estamos com o nosso companheiro Zusa Mendes, que é exatamente irmão do nosso saudoso Chico Mendes. Boa tarde, Zusa. Boa tarde. Então, Zusa, vamos conversar aqui juntamente com os outros colegas, companheiros nossos, que é o companheiro Luiz e o companheiro Raimundo, ambos trabalhadores na área dos seringais, né? São seringueiros e incorporam hoje esta casa de memória ao nosso Chico Mendes. Então, Zusa, eu gostaria de deixar o microfone com você, que contasse para a gente, né, um pouco dessa luta que vocês vêm levando, essa luta que começou com seu irmão Chico Mendes, para as pessoas que estão hoje bastante curiosas e muitas que já ouviram muitas histórias através dos grandes meios de comunicação, mas nunca assim de fato da boca de trabalhadores que realmente estão envolvidos diretamente no caso. Exatamente. A luta do Chico Mendes é o seguinte, a luta do Chico Mendes, se for para contar ela, do começo a luta do Chico Mendes se transforma num romance, né? Então foi uma luta muito... uma batalha muito grande do Chico Mendes, né, junto com os trabalhadores aqui nessa nossa região. Ele era seringueiro na época, né, de rapaz novo, começou a cortar seringa com 8 anos de idade e depois que chegou na base de 16 a 17 anos, passou a lutar pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, né. Foi fundador desse sindicato, foi fundador do Sindicato Brasileiro. Esse sindicato aqui foi fundado em 77 e ele veio acompanhando esse sindicato junto com os trabalhadores, né? Fazendo empate, junto com os trabalhadores, fazendo toda a movimentação em defesa da floresta, né? Em defesa da vida e em defesa de nós todos, né? E o que causou na luta do Chico Mendes, junto com os seringueiros, com os agricultores, foi uma luta que, na realidade, Chico Mendes não conseguiu realizar os sonhos deles, né? Mas valeu a pena a grande luta que ele fez em defesa dos trabalhadores. Infelizmente veio os brutais assassinos, né? Fizeram uma emboscada e conseguiram tirar a vida de Chico Mendes. Mas a luta de Chico Mendes, para todos que não, para muitas pessoas que não conhecem e que não viram, né? Foi uma luta muito importante e encorajada, né? Uma pessoa que nunca se vendeu, não tinha medo de ameaça, a luta dele era pacífica. Nunca houve derramamento de sangue na responsabilidade dele, sim, derramamento de sangue do lado dos trabalhadores, que o próprio sangue dos trabalhadores que era derramado, né, devido às emboscadas dos grandes latifúndios, né, das perseguições, dos pistoleiros, né, mas o Chico Mendes nunca correu da luta, né, teve muitas propostas de ser comprado para se retirar dessa luta junto com os trabalhadores, existiam ameaças diariamente e ele nunca se retirou. Então, a luta do Chico Mendes foi essa. E a Fundação Chico Mendes, após da morte do Chico, faltando um pouco, depois da morte do Chico, logo 2 dias depois, foi criado, estudado aí uma Fundação Chico Mendes, que nós não sabíamos o que era uma Fundação Chico Mendes. E
através dessa Fundação Chico Mendes, né, que inclusive envolvendo a família da direção, né, eu como irmão do Chico, né, o nosso ideal dessa fundação é dar continuidade à luta do Chico Mendes, né. Essa fundação é voltada ao povo da zona rural, ao povo da floresta, né. Então, se nós estamos acompanhados com vários companheiros que foram líderes do fundador do sindicato junto com Chico Mendes, e tenho fé em Deus que nós temos que fazer um bom trabalho em prol da comunidade, principalmente dos seringueiros que estão sofrendo as piores consequências lá dentro das áreas, né? E tenho fé em Deus que nós é de fazer um bom trabalho e dar um bom exemplo e preservar a memória do Chico Mendes, dar continuidade à luta do Chico Mendes, que é uma coisa que eu tenho um grande sonho também, junto com os próprios parceiros, companheiros que ele deixou de fé, que tem amor à luta, que foram as pessoas que não descantearam os trabalhadores depois da morte dele, que continuou firme ainda, com a grande esperança. Eu tenho fé em Deus que junto com esses amigos que ele deixou, e com a força dos trabalhadores, nós temos que fazer um bom trabalho. Se Deus quiser, nós vamos em frente. É isso aí. Eu queria conversar agora com o nosso companheiro Luiz. Luiz, Chico Mendes, ele tinha uma luta que não era só em prol dos seringueiros, mas também dos castanheiros, a luta ecológica, a luta da reforma agrária, a luta do trabalhador rural. Eu gostaria que você falasse pra gente sobre isso daí. Eu conheci o Chico Mendes, eu sou cearense, eu não sou acreano. Eu cheguei aqui no Acre com 19 anos de idade. Eu cheguei em 53 aqui no Acre. Quando eu cheguei já fui cortar seringa na Bolívia, depois vim para cá para o Brasil. E daí eu já comecei a ter contato com o Chico, com o Zusa, com o pai dele. Conheci a mãe dele, o pai do Zusa, os irmãos tudinho. E toda a vida conheci o Chico Mendes cortando seringa no meio dos trabalhadores, como eu já contei, que fui companheiro de jogar bola junto com ele, jogar baralho, brincar no seringal em festa. E o companheiro Chico Mendes era uma pessoa que era amigo de todo mundo. A luta do Chico era uma luta pacificamente, ele não era um homem que nem sequer tinha um nome sujo na justiça, em delegacia. E a luta dele, ele enganjou a luta em defesa do trabalhador. Porque antigamente, quando existiam os patrão, que aqui no Amazonas, no Acre, os seringueiros eram manobrados pelos patrão, e existia aquela pressão dos patrão, que o seringueiro tinha que vender o produto só para aquele patrão que trabalhava. E aí veio o sindicato, né? Quando veio o sindicato aqui para o Acre, o Chico Mendes foi o fundador do sindicato em Brasileia, em 76, e em 77 foi fundado o sindicato aqui em Xaburi. Aliás, esse rapaz aqui, o Raimundo Lopes, foi um dos fundadores do sindicato junto com o Chico. Eu também fui fundador do sindicato junto com o Chico. E a luta do Chico era em defesa do trabalhador, para que o seringueiro tivesse a sua moradia na mata, que daí ele tirasse a sobrevivência dos seus filhos. Que os seringal, os patrões venderam tudo por latifúndio, né? E a luta dele pela ecologia, que Chico Mendes também é conhecido como um grande batalhador pelo meio ambiente, pela ecologia. Eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso. Pois é, a luta do Chico era na defesa que o seringueiro permanecesse nas suas colocações, cortando seringa, quebrando a castanha, tirando a sobrevivência dos seus filhos, e que a mata não fosse destruída, né? Porque os fazendeiros compraram para fazer pecuária, derrubar as matas. A gente participou de muitos empates, eu, esse rapaz aqui, o Zusa mesmo, junto com o Chico, que a gente se agrupava 80, 100 seringueiros, e a gente ia nas fazendas fazer empate, né? Que a gente não queria que o fazendeiro destruísse a natureza, né? Que a luta do Chico era que a mata permanecesse em pé, não havesse destruição. Hoje o senhor vê que de Rio Branco a Vila Cis Brasil... Só queimada, né? Só queimada, está tudo destruído, foi derrubado muita seringa, muita castanheira, para negócio de plantar capim, pecuária, e isso não trouxe renda nenhuma para o estado do Acre. Para isso existe uma prova que ainda hoje, ainda é a maior renda que tem para o governo, os impostos da castanha e da borracha, porque o fazendeiro não paga nada para tirar gado. Ele cria o gado, o acriano só escuta o berro do gado e mais nada. E o companheiro, devido à luta dele, do Chico, de querer preservar a natureza, que as florestas vivessem em pé, daí foi que os ambiciosos, os fazendeiros,
procuraram atirar a vida do companheiro. Mas acredito que a luta dele não foi em vão, teve sucesso, e aqueles amigos que ele deixou, como o Raimundo Lopes, eu e vários amigos aí, a nossa ideia é de continuar a luta dele, que a memória dele seja respeitada toda a vida. Exatamente, Luiz. Eu gostaria agora de conversar com o nosso companheiro Raimundo. E o Raimundo, como foi um dos fundadores, né, do sindicato, participou desde o princípio também, junto com os demais colegas, eu gostaria que o Raimundo nos dissesse quais são os maiores problemas hoje que os trabalhadores seringueiros e castanheiros têm aqui na região. Eu tenho conhecimento com a luta do Chico desde a infância dele no Seringal, Equador. Eu era vizinho dele. O Chico ficou sem a mãe dele. Melhor dizer, o Chico foi criado pelo pai e a mãe dele. Depois o Chico ficou sem o pai e sem a mãe, foi acabar de criar os irmãos. Há uns anos depois ele partiu para essa luta e dissesse que nós se encontramos aqui em Chapuri. Ele foi na minha casa fazer um convite para que nós viéssemos fazer um estudo aqui para fundar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri. E eu aceitei a proposta, com muito amigo dele, conhecido. A partir de 77, nós fundamos o sindicato junto e trabalhamos de ombro a ombro, mesmo nas bases, na justiça, sem um pequeno defeito de um para o outro. E até que chegou o ponto final do Chico ser alvejado na casa dele e ficou os trabalhadores sem aquele companheiro. Só que eu quero falar, o companheiro Zul já falou, eu quero falar 70%, porque já foi falar muita coisa aí. Só que hoje a gente está lutando, como o Zul disse, que foi essa fundação, e ela é dirigida pelos membros, pelas pessoas que o Chico tinha confiança. E a gente está aqui para dar continuidade à luta, com fé e esperança, e não com covardia, conforme o lado esquerdo que tem aí. Porque se nós gostássemos de safadagem, de usar nome de A e B e C, nós estaríamos do outro lado ainda. Mas nós aprendemos a trabalhar junto com o Chico para que fosse um trabalho honesto, e honesto estamos trabalhando. No dia que houver uma falha de qualquer um companheiro aqui dentro, a gente está pronto para tomar qualquer atitude com ele. Porque não adianta ser uma liderança e no final acompanhar a luta dos companheiros, mais antes vem falando deles. Então eu acredito que isso aqui é um trabalho que vai melhorar a vida de milhares de seringueiros. Não só o seringueiro, como o colonheiro, o diarista, o agricultor, o empregado e assim por diante. Só que ela está falida e a gente está trabalhando com a barriga pelo chão, como diz o ditado. Mas a gente está trabalhando no modo para ver se consegue os recursos para que toque o serviço para frente e mostre a população de Chapuri e finalmente o mundo inteiro, conforme é o nome do Chico. Vamos mostrar também o trabalho da Fundação Chico Mendes para o mundo inteiro. Muita gente vê falar sobre a luta do seringueiro, vê a Rede Globo, SBT contando um monte de história, né? A história, a versão de quem está por cima, né? Mas a versão dos trabalhadores mesmo, a gente nunca ouve. A gente vai tentar fazer agora, né? Essa versão. Zusa, a partir então desta fundação, onde agremia todo esse serviço, essas atividades, quais essas atividades você poderia enumerar para a gente que já está em atividade aqui no Centro de Fundação? E quando o Chico foi assassinado, que foi criada essa fundação, então foi criados uns olhos grandes por aí, né, que conseguiram um grupo e vieram embargar a Fundação Chico Mendes. E essa fundação foi embargada por 5 anos, ela foi reaberta agora há 25 dias atrás. Então, falida, né, o que nós tínhamos era um carro F4000, que hoje se encontra aqui, tá até com a emblema da Fundação Chico Mendes na porta, e um carro Niva que era de dar assistência para aquelas pessoas na zona rural, né? Um mordido de cobra, um que foi acidentado com um grande golpe, né?
Inclusive esse carro deu grande assistência ao hospital daqui, que não tinha transporte, o hospital daqui. Então a Fundação Chico Mendes estava encaminhando um bom trabalho. E aí essas coisas, nós tínhamos barco para transportar a produção dos ribeirinhos, né? Nós tínhamos um motor bom, novo, né? Essas coisas, depois que foi brecado pela justiça, foi tudo para o fundo, né? Acabou-se, nós hoje reabrimos a fundação falida. Temos agora um carro F4000 fazendo um transporte dos trabalhadores para escoar a produção deles até aqui na cidade, onde nós temos calendário que está fazendo linha para certas comunidades aí que o carro dá 2, 3 viagens, porque é um carro pequeno e a produção é muito, o povo tem muita produção para trazer. Então, como o carro é pequeno, nós estamos se arrastando de gatinho por enquanto esse F4000 está dando assistência ao povo, né? Mas nós temos projetos já encaminhados, né, de conseguir um transporte maior, de conseguir um barco, um motor maior, para dar continuidade ao trabalho que nós demos início, né? E temos certeza que daqui mais uns meses nós estamos equipados para poder segurar mais assistência do povo lá na zona rural, que eles precisam transportar o produto deles para a cidade, precisam vir fazer a feira deles, né? Esse povo que estão lá dentro estão carregando sua produção nas costas, até onde tem acesso na estrada real, né? Então nós com o carro estamos conseguindo ir nos ramais e conseguir trazer a produção do povo e fazer uma feira. Estão fazendo uma feira, nós temos calendários para vários ramais e estamos caminhando. E com fé em Deus eu tenho certeza que daqui mais uns 4 ou 5 meses nós temos agora assinar um convênio com a universidade, né? E a universidade, o que ela vai se dispor é de arrumar estrutura para nós, nós vamos ter que acompanhar nós, né? Vamos ter que ir com o governo, vamos ter que ir com o presidente da República. Nós queremos trazer o benefício para a fundação poder beneficiar os clientes delas, que são os trabalhadores, né? Porque nós não queremos saber de sigla partidária, nós não vamos assinar compromisso com político nenhum, queremos saber se ele vai ajudar a fundação mediante compromisso político, né? Não queremos que o político venha ajudar a fundação para depois querer tirar proveito dentro da entidade. Então nosso compromisso é com o povo, é com os trabalhadores, não com o político. Eu queria agora falar aqui com o nosso companheiro Luiz. Luiz, de acordo com o que já foi colocado, inclusive pelo nosso companheiro Zusa Mendes, muitas necessidades ainda estão ocorrendo, né? Principalmente no campo da comunicação, no campo do transporte. O pessoal da categoria dos seringueiros e castanheiros já pensou assim em algum outro meio de comunicação ou algum meio de comunicação para se ter contato com todos esses trabalhadores que estão hoje desenvolvendo as suas atividades lá no meio da floresta? É o seguinte, o trabalhador, o seringueiro que vive aí no interior, tem seringueiro com 30 horas de viagem aí na extrema do Peru, do Iaco, do Alto Acre. Tem seringueiro aí que passa de anos sem vir à cidade. Às vezes ele não tem nem um rádiozinho na casa dele para escutar. Nada do que está acontecendo aí. Acho que 30% da população que mora no Seringal não sabe de comunicação. Agora que de uns 4 anos para cá, com o movimento de cooperativa, tem uma entidade aí que chama a Morec, aí eles têm rádio amador aí, nas 4 áreas, né? Esse seringueiro que mora nesse setor onde está, eles ouvem comunicação. Mas tem seringal aqui no rio Chapuri, que o seringueiro passa de ano sem vir à cidade. Ele está abandonado por completo, não tem preço de borracha, ele não tem comunicação de nada, eles vivem no abandono. E a gente espera que haja um meio, que aconteça, que o seringueiro fique sabendo do que acontece no mundo. Porque pelo jornal, pela televisão, nós que moramos aqui perto, dentro da cidade, a gente escuta os políticos falar em área de saúde, em área de educação. Mas o seringueiro, coitado, tem pai de família aí no seringal com reca de filho, que o filho não sabe fazer nenhum ar, porque não tem estudo, não tem nada, ele vive lá desprezado, não tem preço de produto, não tem transporte, ele vive aí como um índio na mata, né? Falar com o Raimundo. Raimundo, como o Luiz estava falando, realmente
existe um problema muito grande na questão do transporte, da comunicação, né? E a comunicação, assim, exige uma coisa muito importante, que é a luz elétrica. Como é que é a vida desse seringueiro, desse castanheiro, que mora lá no enfiado no meio da floresta, sem essa luz elétrica? Como é que é a vida dele? Conta pra gente, você que já tem toda essa experiência. Isso aqui é o livro de associação de cada um. Aqui está o nome de cada um que é sócio. Aqui o livro está registrando 267 sócios. A fundação hoje, até hoje está mantendo. E esses 267 companheiros vivem no interior, sofrendo aquelas maiores consequências, sem transporte, porque no momento do transporte que tem o da fundação, como já foi citado aí. E a vida do seringueiro no interior, respeito à eletricidade, a eletricidade do seringueiro é o querosene, é o Sernambi para fazer uma viagem no Arador, que é o facho do Sernambi, vai se iluminando, ou a lanterna. E hoje a fundação está promovendo esse serviço para ver se melhora ao menos o bem de vida de cada seringueiro. Aonde ela alcançar, porque se sabe que tem seringueiro que a fundação vai custar alcançar ele. Esse seringueiro aí com 20 tantas horas de viagem, e não tem como a fundação ir lá. Mas se a fundação conseguir bons recursos e um bom trabalho, a gente espera que vai alcançar esses últimos seringueiros que existem muito longe. Agora, os de mais perto não estão sendo mais beneficiados um pouquinho, porque já deixaram de carregar sua produção em bagageiro de ônibus, onde para vender para a própria cooperativa, o seringueiro trazia borrachinha de bagageiro de ônibus. Tem seringueiro que caminha 30 horas mesmo, assim, caminhando a pé? Tem seringueiro que viaja 25, 30 horas da pernata, né, chama aqui. Eu nasci e me criei no seringal, cortei seringa até estes dias, né? Não estou cortando seringa hoje, tem uma colocação lá dentro, não estou cortando seringa hoje, porque a borracha infelizmente não está tendo preço, né? Nem está tendo interesse também das pessoas fazerem pressão lá nesse governo federal para conseguir preço. Nem com essa campanha de uso da camisinha, né? Nem com essa campanha de uso da camisinha, a borracha não está tendo valor para o nosso Acre, né? Então ela já foi daqui, a semente foi vendida daqui, né? Foi levada daqui para Malásia, né? E hoje está nos prejudicando, tá aí o que resultou, né? Então nós demos a semente e eles hoje tiraram o nosso valor do nosso produto, né? Olha, em falar em sistema de comunicação, é um sistema muito que o companheiro Luiz Trajino falou atrás, nos 30%, eu acredito que seja uns 90%. Porque hoje em dia é uma meia dúzia que tem privilégio no setor de comunicação, né? Eu conheço pessoas que vêm com 25 horas de viagem do outro lado do Chipamano, na Bolívia, que nós temos 10 mil seringueiros brasileiros hoje na Bolívia, que eu conheço quase toda a maioria deles, que quando vem sair com um mordido de cobra daquela área, que leva um grande golpe, né? Até chegar aqui na cidade, tem morrido muitos em meio de viagem que não tem, a falta do sistema de comunicação. Porque se existisse um rádio amador, um sistema de comunicação, né, para poder ir pessoas até onde entra um carro no ramal, um jipe, uma coisa, que tem muitos ramais, mas só que não existe transporte para entrar nesse ramais, né? Nem tem como comunicar para essas pessoas chegar. Nós fomos uns com o jipezinho da fundação, há 4 anos atrás, salvemos acho que várias vidas, né? Inclusive seringueiros que vinham da Bolívia, mordido de cobra, encostavam na fazenda, né? Aqueles fazendeiros que aquele gerente sempre são muito gerente acriano, né? E conseguia o telefone para comunicar para a gente aqui, para a gente pegar ele imediatamente, né? Existe muito desses... grávida que vem, ganha em meio de viagem, ganha criança em meio de viagem, nas matas, dentro das redes, carrega na rede, né? Que ali se junta aqueles grupos e vem, caminha 4, 5 dias com aquela pessoa na rede. Esses acidentes de mordida de cobra é muito comum aqui? É bem comum. É bem comum, isso todo ano acontece. É a comunicação na mão de quem produz, na mão de quem trabalha, na mão de quem realmente precisa da comunicação para sobreviver a uma mordida de cobra, um parto, ou um acidente, ou qualquer outra situação. Certo, Zusa? Exatamente. As pessoas, eu acho que essas entidades, acho que de Arara que estão aí, diz que muito preocupada, né?
Então acho que eles tinham mesmo que se preocupar, ser mais dinâmico com os trabalhadores, né? Que tanto que os trabalhadores precisam, né? Então quem está sendo privilegiado é aquelas pessoas que o mínimo tem precisão de ser beneficiado, né? Então os que mais têm precisão, hoje é que estão sofrendo as piores consequências. Eu pedi que acho que as entidades em geral que estão preocupadas, As fábricas, né? Se preocupasse mais com a população trabalhadora, com essas pessoas sofridas, que estão perdendo a vida, falta de uma comunicação, por causa de um parto de uma senhora que está vindo lá do Seringal, que não tem assistência, não tem como comunicar para trazer ela imediatamente, um mordido de cobra, um que leva a sério os golpes, um que leva uma ouriçada de castanha na cabeça, morre em viagem que não tem assistência, não dá tempo de ter assistência até aqui. Então eu acredito que as pessoas tinham que ser mais dinâmicas, né, com os trabalhadores. é isso aí. Como o companheiro Souza já falou, o companheiro Raimundo, e eu também já falei. Eu acredito que a gente vê falar em tanta entidade que diz que estão ao lado do trabalhador, que estão defendendo os trabalhadores e que adquire, faz projeto em nome dos trabalhadores, e muitos projetos assinado, é respeitado, o dinheiro vem, mas como o companheiro Souza já falou, existe muito. Cadê as entidades que procuram ir com o governo federal, com o presidente, para que melhore o preço da borracha para o povo que está na mata? Porque se acabar o preço do produto, da borracha na mata, naturalmente o pessoal do Amazonas vão sofrer muito, né? Porque aqui não tem outra sobrevivência se não for a castanha, a borracha, a agricultura em alguns cantos, que só se vê falar se escuta no Jornal Nacional que o governo vai fazer reforma agrária, que isso e aquilo, mas é só no papel, isso aqui não acontece. Aqui tem sede do INCRA, aqui tem IBAMA, o que se vê muito aí é a destruição na natureza, de serraria, madureiro, derrubada. Não se vê o INCRA aqui funcionar, demarcar terra para botar na mão do trabalhador, porque quem precisa de terra é os trabalhadores. Que a pobreza dos trabalhadores é quem tira a alimentação para o povo da cidade e para segurar o grande lá no poder. Porque o rico, ele não come dinheiro. O que ele come é a farinha, o feijão, o arroz, a agricultura, né? Isso é que precisa que as entidades lutem para que vá com o governo federal, com as autoridades maiores, e que consigam a facilidade que o pobre trabalhador tenha uma vida mais sossegada na mata. Em que pé está agora a situação da Fundação Chico Mendes? Bom, ela agora está tomando um rumo de fazer um trabalho, aquilo que o Chico desejava. Ver o seringueiro lá na floresta, a gente fazer aquilo que é preciso fazer para o transporte dele, e não só transporte, muitos trabalhos a gente está estudando para fazer aqui, onde até a universidade vem fazer um trabalho aqui com o próprio seringueiro, daqui a poucos dias. E muitos trabalhos. Não é só dar assistência de buscar o seringueiro e deixar não. Mas milhares de trabalhos a gente está tentando fazer, entendeu? Da Fundação Chico Mendes, a benefício do homem do campo. Não só o seringueiro, o homem do campo. Existem entidades e pessoas que ainda estão usando o nome dos seringueiros, né, para uma promoção pessoal, promoção própria. E a gente acredita que o trabalho dos seringueiros, o trabalho de Chico Mendes, o trabalho dos castanheiros, né, o trabalho dos povos da floresta deve ser regido por eles mesmos. Aliás, ninguém do que o próprio trabalhador para definir o que realmente é melhor para ele, né? Mesmo quando nessa situação, como a gente observou nesse depoimento, dos trabalhadores que tomam conta da Fundação Chico Mendes, existem algumas irregularidades que há necessidade, de fato, de ser observado com bastante carinho.